que você não para um pouco de fingir e rasga esse uniforme que você não quer? Mas você não quer, prefere dormir e não vê. Por que você faz isso? Por quê? Poluição mental. O mundo está poluído, chama Greta. Vamos espalhar mais tinta verde pelos canais de Veneza. Estão preocupadíssimos com a poluição, né? Com os poluentes. Será que estão mesmo? Bom, podem até estar, mas estão focando para o lado errado. Existe uma poluição muito mais urgente, cuja qual o indivíduo é totalmente capaz de resolver. A poluição interna dos pensamentos. Sabe aquele espaço vazio da meditação? Quem dera ficasse vazio o maior tempo possível. A convivência seria limpa, saudável, despoluída, mas está poluída. Por quê? Porque a poluição interna. Você está insatisfeito com alguma coisa? Tem algum problema? Nos meus últimos anos de fábrica, que eu trabalhei em chão de fábrica, eu fui enviado para um setor de uma maneira completamente desleixada. Eles não sabiam onde me botar. Na verdade, era bom que eu caísse fora, foi o que eu fiz. Aí que tá. Se tem alguma coisa que não está bom, caia fora. Resolva. Porque a negatividade que começa a se juntar na sua mente gera inconsciência e gera ações inconscientes. E o ambiente fica ainda mais poluído por conta da sua negatividade, que é sua responsabilidade interior, mantê-la limpa, manter o seu interior limpo, né? Às vezes, durante muitos anos, as pessoas vivem negativamente, repetindo as mesmas bobagens, a mesma vitimização, e elas nem percebem mais que isso é poluição interior. Elas acham que é natural, o estado natural de ser, que o mundo é realmente essa droga e que pessoa isso, pessoa aquilo fizeram mal e eu tenho que resolver, e é isso. Passa a ser um pano de fundo para a vida inteira e a pessoa não percebe mais que isso foi ela mesma que criou. Nem se cogita a ideia de que isso é uma invenção. Isso acabou sendo a vestimenta, a pele da pessoa. Complicado, né? O que isso significa é que você está fazendo da sua vida uma inimiga, do seu agora uma coisa que causa mal-estar, uma negatividade, um mal-estar psicológico, emocional. Então, está completamente rompido, esquecido a sua ligação com o eu profundo, né? Com a vida. Você sente como se você fosse, então, um átomo em desequilíbrio, né? Você já viu algum átomo em desequilíbrio? Claro, a gente não vê nenhum átomo, equilíbrio ou não, mas tipo, tudo nesse mundo está bem equilibrado e onde não há equilíbrio, há uma mudança até que o equilíbrio se encontre. Deve ser assim também psicologicamente. Você carrega muitos elétrons negativos, deve distribuí-los de uma maneira adequada, consciente. Deve reharmonizar-se com os elementos químicos ao seu redor, no seu momento. Deve conversar com as pessoas, resolver os problemas. Caso não dá, se afaste. O mundo está assim, negativo no sentido mal-estar, porque as pessoas estão agindo de forma irresponsável para com o seu próprio espaço interior. O vazio interior não está vazio, está repleto de mal-estar. Isso é
um problema. Isso é o problema da poluição do mundo, da maldade do mundo, de tudo que há de ruim no mundo, na sociedade. Na verdade, é só um espelho, um reflexo daquilo que cada indivíduo tem dentro de si. E é mais fácil lidar com o que nós temos dentro de nós mesmos do que querermos que as nações param de poluir o céu. Isso me parece, de certa maneira, uma fuga bastante estilosa que a nossa mente produz para se abster da responsabilidade de ficar carregando tanta angústia e negatividade e mal-estar, como que se estivesse carregando uma brasa quente na mão. Isso só é feito porque a pessoa não percebe que isso é um problema, que isso é um mal-estar. A pessoa deve perceber que isso é um mal-estar, que isso é inadmissível, que essa negatividade deve ser descartada imediatamente. É uma questão de percepção, consciência, autoconhecimento, meditação. Estamos aqui no Mantra Cultural, eu falo de cultura Zen. Tem mais links aqui na descrição sobre os meus shows, que você pode levar aí na sua cidade também, porque eu sou um artista que, além desses vídeos, muito mais que isso, a gente compartilha também em formas de arte, outros conteúdos educativos e terapêuticos. Tudo aqui na descrição, a gente compartilha coisa boa para as pessoas, né? Um espaço vazio compartilhado. A gente faz a distribuição de elétrons para harmonizar o país, o mundo, né? Porque o importante é reconhecer a inutilidade, a estupidez de ficar carregando negatividade. Eu posso falar com integridade sobre isso. Eu sou italiano, de pai e de mãe. Eu tenho muita negatividade, viu? Eu tenho que lidar com isso. Na verdade, lidando com isso, que eu encontrei na figurinha da palavrinha Zen, um comprimido diário muito útil. Autoconhecimento, de fato. Você precisa aprender a lidar com este problema, com o seu equilíbrio interior. Depois, se sobrar tempo e se for verificado uma possibilidade, se resolve os problemas do mundo. É fato que a negatividade que a gente carrega dentro de nós, ela se reflete no nosso derredor, porque fica na nossa cara, fica estampado na nossa cara. Os índios americanos, eles disseram certa vez ao Jung, o amigo do Freud, olha, vocês, homens brancos, têm uma loucura nos seus olhos. Vocês estão sempre correndo atrás de alguma coisa. A gente não sabe o que vocês querem procurar, o que vocês tanto buscam. A gente acha que vocês são malucos. Claro, hoje essa maluquez se espalhou entre os próprios índios também, talvez. Na verdade, é que se o indivíduo não tem um trabalho interior bastante intenso, a ignorância vai tomar conta dele, sim. A negatividade vai entrar. O mal-estar, a doença psicológica vai se espalhar. E a gente vive num mundo doente, psicologicamente doente, só que está todo mundo doente, daí não se percebe, né? Mas basta que você se deleite alguns segundos pela cultura Zen, que você percebe que a ignorância do mundo está forte. Então você pensa, mas será? Puxa, isso é uma decisão e tanto. Não uma decisão de caminho a tomar, de A ou B, ou C, circunstância, mas de um caminho de verticalização de atenção. Não de prestar atenção nas opções da estupidez, da ignorância, mas naquilo que você é, naquilo que você esqueceu, naquilo que é mais profundo. Isso não é uma escolha entre positivo e negativo. Soltar a brasa quente da mão não é uma opção
que você precise pensar muito. Então, positividade significa mais sobre isso, se tornar mais saudável. Não é entre uma brasa mais apagada ou mais acesa. É uma compreensão do todo deste movimento, da causa da doença psicológica espalhada. Ou seria uma pandemia zumbística? Basicamente, o que acontece nesta doença psicológica? A sua mente interpreta o momento em que você está vivendo como algo ruim, algo que te faz mal. A partir daí, se gera toda uma série de pensamentos e emoções negativas, ou seja, de mal-estar, coisas que fazem mal, que vão pesando, que você fica com raiva e vai amontoando cada vez mais angústia, né? E com o passar do tempo, isso passa a ser natural para você. Dormir e acordar assim, com essa angústia, com essa raiva de tudo e de todos, como se fosse normal. Realmente o mundo é assim, essa droga é assim e pronto, acabou. Quem nunca se pegou num momento desses? Porque a nossa mente é assim, e se trata da mesma mente e da mesma doença que está acontecendo entre todos nós. Então, quando você entende a sua doença, você entende automaticamente a doença do mundo. A sua poluição é a poluição do mundo. E melhor ainda, quando você entende a sua cura, você fica mais consciente do que você tem que fazer para tentar compartilhar desta cura. E aí você também consegue reconhecer outras pessoas que fazem, que estão fazendo isso. E outras tantas, a maioria, que não fazem isso porque simplesmente não têm a menor noção de nada disso que estamos conversando aqui. Por isso, justamente, estar aqui conversando sobre isso é que também é um processo de cura. Meditação, autoconhecimento, é o que nos faz seres humanos. Não adianta. Então essa é a única revolução. Não há tempo a perder com correntes ao redor de árvores, sei lá o que eles andam fazendo como protesto, mas é tudo muito estúpido. É estúpido. Se você tem raiva de alguma coisa que está acontecendo na sua vida ou no mundo, ou para os animaizinhos, ou para as plantinhas, fique com essa raiva, aceite esta raiva. Tudo bem. Sabe, porque se a raiva aconteceu, ela é um fenômeno natural dentro da sua expectativa, da sua perspectiva de mundo, dentro do seu nível de percepção das coisas, a raiva lhe parece algo aceitável. Então tudo bem, aceite a raiva, a tristeza, qualquer sentimento, qualquer emoção que conduza a uma série de pensamentos interligados de mal-estar, negativos. Aceite isso tudo, afinal de contas, você constatou que raiva, que tristeza, que melancolia foram as escolhas certas para lidar com aquele determinado problema que você verificou. Tudo bem, aceite isso, fique com isso. Procure, antes de sair fazendo protestos, ficar sozinho, sozinha com esta raiva, com este sentimento, com esses pensamentos e emoções. Fique com elas. Abrace-as. Observe-as atentamente. Converse com elas. Escreva sobre elas, se for necessário. Põe para fora, para você mesmo. Não poste no Twitter, por favor. Poste para você mesmo. Você precisa entender aquilo tudo. Você precisa entender a sua poluição. Você precisa purificar, esvaziar. Porque agir com negatividade nunca é a melhor opção. Vai causar mais problemas. Então, se você tem um vislumbre, se você quer dar uma carta de confiança à cultura Zen, fique com esses pensamentos e sentimentos só para você, por um tempo.
Tente compreender, tente transformá-los em vazio. Tente entender por que eles estão aí. Por que esta reação? Você tem uma escolha. E não é que cor você vai jogar no quadro de Van Gogh. A sua escolha é: você vai querer agir com esta inconsciência de sempre? Você vai querer que esta raiva, tristeza, depressão, medo continue para sempre moldando a sua vida? Ou você quer dar este voto de confiança ao silêncio interior e procurar silenciar amorosamente, acalentando, ouvindo todas essas emoções e sentimentos, esse maremoto interior? É muito comum as pessoas reagirem automaticamente, completamente ignorantes, endoidecidas. E esse papo de prestar atenção nas emoções, lá no psicólogo, o psicólogo deve falar muito sobre isso. Lá isso acontece. Mas aqui, num bate-papo cultural, é muito difícil, né? Um artista vir falar isso. Mas a gente tem que fazer isso se tornar cultural, não apenas reservado ao consultório. Se a doença mental, se a doença psicológica se espalha, a cura psicológica também há de se espalhar. Na verdade, essa é a dança do movimento das ondas, das décadas que a humanidade sempre tem passado por momentos de alta e de baixa, culturais. Né? Por isso, cultura zen, mantra cultural. Resumindo, você não precisa manifestar a sua inconsciência de maneira cega para as outras pessoas. Você precisa lidar com isso como num hospital particular seu, dentro de você, num retiro interior. Você entra completamente louco, indignado, e o seu próprio amor por si mesmo vai lidando com aquele paciente até ele se acalmar. Né? É sua responsabilidade e de mais ninguém. Aí que tá. Ou você acha que esta pessoa enraivecida, indignada, triste, vai melhorar quando as fábricas pararem de poluir o céu ou quando pararem de criar o gado para se alimentar? Você acha que, e quando me tratarem pelo pronome que eu quero, você acha mesmo que a doença psicológica vai ter um fim por esse viés, por esse caminho? Mas não vai mesmo, né? Não vai. Quando você aceita essa responsabilidade interior, os seus pensamentos negativos, eles nem sequer mais criam dentro de você. Você vai aos poucos ganhando um status interior de dono de si, consciente. Isso muda tudo para você e para o mundo. Então, se há algum problema imediato que você precisa lidar, aceite-o, transforme-o ou simplesmente abandone. Se algum lugar te faz mal, simplesmente abandone. Não deixe o medo lhe capturar. Se você está com medo, fique com medo. Abrace o medo. Se você sente uma vontade de não fazer mais nada, não faça nada. Seja preguiçoso. A sua mente vai dizer: você deveria estar trabalhando. Dê risada da sua mente. E fique ali pelo tempo que você precisar. E assim com todas as emoções, com todos os pensamentos, com todos os momentos, inclusive momentos psicológicos, seus, particulares. Você tem uma raiva, fique com a raiva. Você vai sentir culpa desta raiva, você já vai ter duas companhias negativas, duas doenças, dois mal-estares. Aceite o primeiro mal-estar, fique com ele. A culpa é tipo uma espécie de aumento de dor desnecessária. É uma segunda dor desnecessária. Fique só com a primeira. E assim com todas as negatividades, todos os pensamentos, todos os momentos.
agora eu estou ansioso, eu quero trabalhar muito para chegar lá amanhã e... Então, esteja aqui e trabalhe muito, mas não pense no amanhã. Foca no trabalho e trabalhe muito. Esteja sempre de acordo com o momento. Isso é a distribuição harmônica dos elétrons, de negatividade e harmonia com os prótons das coisas, né? Então, sem mais metáforas estranhas, até o próximo vídeo.